Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou o Bruno Silva, CEO da Suporte, e aqui você vai encontrar informações sobre desafios de negócio que podem ser resolvidos com apoio de tecnologia. E depois de conversar com alguns outros empresários, o desafio escolhido para a primeira temporada foi eficiência operacional. Então, ao longo dos episódios dessa temporada, nós vamos nos aprofundar nesse mega desafio e trazer ferramentas que poderão ajudar sua empresa a ser mais lucrativa. E para começar o episódio que dá abertura à temporada, vamos abordar os fundamentos da eficiência operacional e a relação com o resultado financeiro da sua empresa. O nosso convidado, mais que especial, é o Luiz Henrique Barbosa, graduado em Engenharia Mecânica com ênfase em Engenharia da Produção, pela Universidade Federal de Minas Gerais, MBA em Gestão Estratégica de Negócios, também pela UFMG, professor na pós-graduação de Empreendedorismo, Inovação e Gestão de Negócios na PUC Minas. Nos últimos 27 anos, já atendeu mais de 500 empresas e influenciou milhares de pessoas, atuando como consultor executivo e membro no conselhos de administração. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado aí pela sua disponibilidade. Oi, Bruno, eu que agradeço aí a oportunidade de estar compartilhando, trocando ideias, né? Tanto da minha parte quanto da sua parte também, desses anos todos aí dentro das empresas, entendendo como que as empresas agem, como que geram lucro, performance financeira, eficiência operacional. Então eu agradeço também a possibilidade de estar com vocês aí para poder fazer esse bate-papo. Muito legal, Luiz. E antes até da gente se aprofundar e falar sobre eficiência operacional, Luiz, eu queria que a gente falasse sobre por que uma empresa existe, qual que seria a razão elementar, a razão fundamental da existência de uma empresa, Luiz? Bom, esse ponto é bem interessante e eu gosto de dividir em três partes. Naturalmente, muitas pessoas falam que em função de uma necessidade dos clientes, eu crio um produto e uma solução para poder atender essas necessidades, que é realmente o natural em cima disso. Mas eu gosto de começar no que leva o empreendedor, no início, ao montar uma empresa, o que ele pensa e o que ele quer. Na realidade, ele vai querer ter liberdade de tempo, liberdade para poder criar e, consequentemente, também gerar recursos financeiros para ele através do crescimento da sua empresa que possa dar para ele uma liberdade financeira. Então, nesse primeiro aspecto, a criação de valor da empresa, né, o crescente dela, que vai basear em lucro, geração de caixa, é um princípio fundamental que a empresa nasceu, qualquer uma delas, num dia, na mente do empreendedor. Então, esse primeiro aspecto que é para a empresa de forma sustentável e constante, é uma das razões de existir que nasceu na mente ali do empreendedor. A outra razão, que é como que o empreendedor vai viabilizar essa criação de valor que ele quer para a empresa, é o foco total nos clientes. Ou seja, todos os clientes têm necessidades implícitas que precisam ser atendidas. Seja necessidades de pessoas físicas, de alimentação, vestimenta, ou mesmo ali necessidades de uma empresa que vende B2B, né, que precisa de tecnologia, que precisa de suporte, etc. Então, a partir dessa necessidade dos clientes, a empresa estrutura produtos ou serviços que vão suprir essas necessidades. E com isso vai ter a oferta de produtos e serviços e os clientes tendo demanda. Então, isso vai acontecer como a razão de atender os clientes. E a terceira parte é atender todas as demais partes interessadas no negócio. Sociedade, colaboradores, fornecedores, né, o próprio governo ali em função da arrecadação dos impostos. Então, a razão de existir da empresa, eu classifico nesses três elementos que, de forma equilibrada,
vai gerar valor para todas as partes. Ou seja, primeiro ali para os acionistas, depois para os clientes e depois para as outras partes envolvidas, guardando uma lógica importante que todo mundo pode estar perguntando. Luiz, mas você está falando da performance financeira primeiro? Não é que eu falei primeiro lugar, mas se não houver performance financeira, geração de lucro, geração de caixa para a empresa, nenhuma das outras partes vão ser atendidas. Os clientes vão ficar no meio do caminho, porque a empresa pode quebrar, as outras partes vão ter vários problemas, fornecedores. Então, a performance financeira ela é fundamental para manter a máquina girando, crescendo, gerando renda, empregos, pagando os impostos, aumentando as compras e bancando os fornecedores e, consequentemente, também gerando resultados positivos para os acionistas. A resposta padrão começa a atender os clientes, mudar tal coisa, melhorar tal situação. Mas no final das contas é o ponto que você disse, né? Sem a geração de caixa, nada disso se mantém. Então, se você quer continuar entregando valor para os seus clientes, se você quer continuar entregando valor para os seus colaboradores, se você quer continuar sendo importante também na relação com os seus fornecedores, você precisa ter caixa para conseguir manter isso por um longo período de tempo, né? E é interessante que para conseguir fazer com que isso seja uma realidade, são muitas disciplinas que precisam ser aprendidas e adaptadas, né? E o nosso público, na maioria deles são empresas de serviço, é mais difícil ainda, né? Porque você precisa ter uma proposta de valor que precisa ser pensada, precificada e começa a ser a complexidade para poder lidar, para conseguir gerar caixa a partir de um preço de vendas. E até falando sobre lucro, Luiz, eu vejo que existe uma dificuldade muito grande assim, em pensar sobre quão bom é o lucro da empresa. Obviamente que, se tratando de lucro, quanto maior, melhor. Mas existe uma régua, vamos dizer assim, você como consultor talvez tenha visto nas suas assessorias, sobre como que você define que para uma empresa de serviço ela está tendo um lucro bom, ruim ou um lucro excelente. Assim, qual seria uma régua média que você conseguiria classificar essas empresas? Cada empresa, mesmo sendo de serviços, né, tem características diferentes, né? Algumas altamente necessitada de uma capacidade intelectual alta e somente isso, podem ter margens de lucro maiores. Outras de projetos maiores e que a concorrência, né, pode ser pressionada para margem de lucros um pouco menores. Então, há essa diversidade. Mas tem um estudo muito interessante da Fundação Dom Cabral, que ela fez o ano passado, sobre o EBITDA e o lucro líquido de pequenas e médias empresas. Porque há uma dificuldade muito grande de obter benchmarking ou referências de lucro desse tipo de empresa, que são empresas que não têm o capital aberto. Diferentemente das grandes com capital aberto, onde é necessário fazer a publicação dos demonstrativos financeiros e você consegue ali entender os números. Então, a Dom Cabral fez esse estudo e chegou em parâmetros médios, né? Vamos só deixar referenciado aqui, parâmetros médios, porque vai depender de características de concorrência, tipo de serviço, né? Igual eu falei, capacidade ali intelectual aplicada, inovação. Mas o que ela, nesse estudo, ela entendeu a média dessas empresas de serviços? Que o EBITDA dessas empresas variavam entre 33% a 35% em média, né? Então teve uma amostra bem grande ali dessas empresas e deu esse EBITDA, né, de 33% a 35% de EBITDA. Já o lucro líquido, ele ficou em uma referência ali de 11% a 13%. Tá? Então, essa é uma referência para esse estudo de 2000, que foi feito ano passado, porém com os dados de 2021.
e 2022. Agora, a gente só tem que tomar e fazer uma análise crítica sempre para tudo nesses dados, porque 21 e 22 ali a gente vem de um pós-pandemia, onde que as taxas de juros subiram muito, a Selic subiu assustadoramente, consequentemente a despesa financeira com juros das empresas aumentaram. Isso fez uma pressão na redução do lucro líquido das empresas. Então, por isso que é interessante ver também o EBITDA, né, e o lucro líquido, né, porque muitas das vezes essa referência pode ser, mesmo sendo serviços de setores diferentes, nós entendermos o nosso histórico, né, a evolução ao longo dos anos, para ver se a gente não está perdendo produtividade e eficiência, de alguma forma, se tem empresas similares de capital aberto, de entender os demonstrativos dessas empresas para poder ver referências de EBITDA, de lucro líquido, né? E aí, nesse caso, de empresa aberta, dá para poder ver, entender até a geração de caixa, que nesse estudo da Fundação Dom Cabral não foi possível, porque precisava de dados mais aprofundados, né? Então, mas é só um norte para poder a gente entender qual que foi o histórico nesses anos de EBITDA e de lucro líquido para pequenas e médias empresas no Brasil. Até citando exemplos que você comentou, se tem uma empresa com uma alta densidade de capacidade intelectual, naturalmente você tende a vender a hora mais caro, o seu custo também é maior, mas você acaba tendo uma margem maior. Se tem projetos de longo prazo, naturalmente a sua margem também tende a ser menor, né? Então faz muito sentido, e até para servir como mesmo você disse, como uma referência para quem está nos ouvindo, né? Então, falando sobre lucro líquido aqui entre 11% e 13%, significaria que se você tem uma empresa que fatura 3 milhões de reais por ano, você deveria estar gerando de lucro líquido cerca de 300 mil reais, entre 300 e 350 mil reais. Essa é uma referência, como eu disse e como o Luiz também comentou, não serve para todos e nem para dizer que se o seu negócio está rendendo menos do que isso, que ele é um negócio ruim, ou se ele está rendendo muito mais do que isso, que é um negócio extraordinário, né? Na verdade, ele serve apenas como uma referência para que você consiga se nortear e saber quão próximo você está dessa faixa de mercado. Bem, Luiz, você que também comentou ali sobre EBITDA e lucro líquido, você consegue dar uma rápida explicação sobre a diferença entre um e outro? Para apurar esses demonstrativos no regime de competência, né, que a gente apura o EBITDA e o lucro líquido, não em caixa, mas é quando o fato acontece, quando acontece a venda, quando acontece o custo, é como se fosse uma cebola, né? A cebola inteira é a receita geral que gerou naquele mês. E eu vou descascando a cebola. Eu tiro os impostos, depois dos impostos eu vou tirar as despesas administrativas, despesas com vendas, despesas comerciais, e vou descascando essa cebola até chegar no núcleo, no que sobrou ali no regime de competência, que esse sim é o lucro líquido. Tá? E aonde que o EBITDA se comporta aí? O EBITDA ele fica numa parte intermediária. Então, para eu chegar no EBITDA, eu vou pegar a receita, vou retirar os impostos, vou retirar os custos dos serviços prestados, depois eu retiro as despesas administrativas com vendas, tá? E aí eu chego nesse ponto no EBITDA, que é um lucro antes de eu tirar juros, depreciação, amortização, impostos sobre a renda, que é o imposto de renda e a contribuição social. Então, o muito que se fala de EBITDA é um lucro intermediário ali até eu chegar no lucro líquido. Então, depois do EBITDA, né, só para poder pegar, a gente vai tirar ainda despesa financeira, vamos tirar ali a depreciação, e a depreciação ali de um ativo fixo, né, empresa de serviços tem menos, mas ainda muitas delas têm bastante, né? E também, aí eu vou tirar depois imposto de renda e contribuição social, e aí sim eu chego no lucro líquido. Então, essa é a diferença de uma cebola que eu vou descascando, chego numa parte dela, chego no EBITDA, depois continuo descascando, eu chego no núcleo, que é o lucro líquido. Qual é a razão de uma empresa existir? Primeiro é geração de lucro,
porque isso preserva a saúde e a condição da empresa permanecer no mercado. Segundo aspecto, qual é a proposta de valor, ou seja, o que é que ela entrega para o mercado, o que ela resolve de problema para os seus clientes. E depois, terceiro, as outras partes interessadas, que seriam os colaboradores, fornecedores, entre outras partes que fazem parte desse contexto, né? E aí, pegando o primeiro ponto, então, que é sobre o lucro, nós chegamos numa referência média aqui de mercado, de uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, de uma empresa de serviço deveria gerar entre 11% e 13% de lucro líquido. Excelente. Bom, Luiz, como eu comentei, o nosso público, na maioria, são empresas prestadoras de serviço. E você sabe que eu, quando pensava em negócios e ia em restaurante, alguma coisa assim, eu sempre olhava para o restaurante e pensava o quão difícil era gerenciar um restaurante, porque tem prazo de validade, tem coisas que você só aproveita se você fizer no dia, então se virar o dia você perde aquilo, enfim. E pensava o quão perecível é o produto, né, quando a gente fala do ramo alimentício. Mas dentro de uma empresa de serviço, Luiz, aonde que entra o tempo dentro do contexto para uma empresa de serviço? Toda empresa vai ter ali sempre pessoas, processos e tecnologia. E a batida no liquidificador desses três elementos faz com que a empresa vá produzir ou prestar aquele serviço no menor tempo possível, com o menor uso de recursos possível, para poder a gente ganhar eficiência. E aí entra o elemento pessoas, né? Então, as pessoas vão, né, executar os processos usando tecnologia. E, para isso, ela tem um tempo, a pessoa trabalhando, disponível ali para poder fazer aquele trabalho. Então, se ela trabalha X horas por dia, ela tem o máximo disponível X horas por dia, aonde que ela tem que produzir o máximo dentro daquelas X horas por dia. Então, com isso, o que é muito relevante? Com relação às pessoas, saber gerir muito bem a produtividade pessoal de tempo para que ela entregue o máximo possível no menor tempo possível com relação ao tempo que ela tem disponível e do método que ela utiliza para poder fazer a sua produção. Então, o tempo se relaciona bastante a isso. Só que ele é agregado de outros dois elementos fundamentais. Os processos. Porque se eu tenho processos morosos, complicados, cheio de retrabalho, né, onde que não tem a comunicação exata, o que vai acontecer? O processo vai impactar muito o tempo que a pessoa vai levar para poder produzir ou prestar o serviço. Então, isso impacta fortemente a pessoa no tempo dela, por mais otimizada que ela tenha uma boa gestão da produtividade pessoal. Então, o processo vai impactar nisso. E o outro ponto fundamental para isso, para o tempo, é a tecnologia. Porque a tecnologia ela vai propiciar a melhoria dos processos, né, uma maior velocidade de geração de dados e informação para as pessoas, para os líderes, gestores, colaboradores em geral, tomar melhores decisões. Então, eu sempre gosto de enxergar pessoas, processos e tecnologia que, otimizados, vai fazer com que a pessoa entregue aquele serviço no menor tempo possível, consequentemente com a maior qualidade e o menor custo possível. Né? Então, eu enxergo a minha forma de ver o tempo nesse contexto. Legal. E até pensando aqui a respeito da empresa de serviço, o tempo também se torna uma matéria-prima, justamente porque o que se vende é hora homem, né, dentro desse contexto, e é extremamente perecível, né, Luiz? Se a gente tem, como você comentou, por uma falha de processo, por uma falha de tecnologia, a pessoa empenha X minutos, e vamos pensar aqui num caso hipotético, ela empenha 10 minutos para executar uma atividade de 5 minutos, ou seja, ela está gastando 2 vezes o tempo por uma questão de processo, por uma questão de tecnologia não eficiente, para executar uma atividade que no final requeriria apenas 5 minutos, né? E esse é um tempo que se perde
e dentro de uma matriz de cálculo, seria um desperdício de tempo da empresa, ou seja, ela está desperdiçando matéria-prima em virtude de um processo não eficiente ou então de uma tecnologia que não entregue valor para a empresa, né? Então, esse tempo matéria-prima é a única coisa finita que a gente tem. Né? Esse não tem jeito de alongar, né, o tempo. Tem jeito de ser mais produtivo dentro daquele tempo que, consequentemente, eu entrego mais com menos, agregando valor ali e do que eu entrego mais com menos, colher o lucro disso. Nem alongar e nem recuperar, né? Se você perdeu o período da manhã, o tempo já foi, né? Se ele não foi aplicado para entregar valor de alguma maneira, se ele não foi entregado se ele não foi utilizado no emprego do trabalho, aquele tempo se perdeu. Aí só, né, complementando em cima disso, que tem alguns estudos, né, sobre a parte mesmo de gestão da produtividade e essa gestão do tempo, que do tempo útil disponível que a gente tem ali de trabalho, 8 horas e pouco, né? Cada empresa tem o seu, o quão pouco a gente produz desse tempo. Né? Muitas das vezes, de produção efetiva, a gente não consegue nem 50% desse tempo, dependendo da área. Legal. Puxa, esse número eu não tinha. Você falou que, na média, às vezes ele não chega a 50%. Ou seja, supondo de um dia de trabalho de 8 horas, a gente está dizendo que ele é empregado realmente, na média, 4 horas, chega até o cliente, é isso mesmo? Isso acontece por diversos fatores, né, do próprio ser humano, que começa, eu tenho uma tarefa para poder fazer, aí ele começa a fazer, aí ele lembra que tem uma mensagem para responder, aí ele para aquela tarefa, vai lá no WhatsApp e responde. A hora que ele está respondendo no WhatsApp, ele lembra que a mulher dele pediu para ele pesquisar um valor do remédio. Aí ele sai, vai lá para a internet e começa a pesquisar. E aí, a hora que ele está pesquisando, alguém chega nele e dá uma cutucadinha. Você tem 30 segundos aí? Aí, não tenho. Aí aqueles 30 segundos vira 5 minutos. E aí, depois dos 5 minutos, ele retoma aquela tarefa inicial que ele estava fazendo. E aí ele começa a lembrar em que pé que ele estava para poder continuar. Então, essa perda, que a gente chama de chaveamentos de contexto, é impressionante a perda de tempo para poder fazer uma única tarefa se ele tivesse focado exatamente nela. É muito tempo perdido no final das contas, né? E acaba, eu acho que isso tem uma roda de sentimentos que envolve tudo isso, né? Então, às vezes é o próprio colaborador que se sente improdutivo porque finalizou o dia e não conseguiu fazer tudo o que queria e vai ter uma sensação do tipo, cara, trabalhei pra caramba e não consegui fazer tudo o que tinha, mas no final das contas não foi só falta de trabalho, né? Não é que ele ficou metade do dia sem fazer nada, né? É o contexto que faz com que ele não seja produtivo, né? Eu até fiquei pensando aqui, enquanto nós conversávamos, se teria alguma dica que a gente poderia dar para o nosso pessoal aqui sobre como diminuir isso para tentar aumentar esse 50%. Você conseguiria estabelecer, talvez, 2 ou 3 dicas assim, de que maneira a gente conseguiria diminuir essas distrações na vida da nossa equipe para que eles conseguissem maximizar esse tempo utilizado? Um ponto fundamental é sair da mentalidade que nós somos multitarefas, que eu consigo fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Não, a gente não consegue fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Alguma coisa vai ficar mal feita, vai alongar o tempo nessas mudanças de chaveamento de contexto que eu tinha acabado de falar. Agora, o que é totalmente relevante? É eu entender, dentro dessa gestão do tempo, uma separação do que é tarefa totalmente importante. O que é importante? É aquela tarefa que eu tenho que fazer, que é prioritária e que vai me levar em direção ao resultado que eu quero. Então, essas tarefas, eu preciso ter clareza delas, muita clareza do que é importante, porque eu tenho que me planejar com antecedência para executá-las e manter totalmente focado nessas tarefas. Tá? Então, esse é um tipo de tarefa importante. Aí eu vou falar mais 2 e depois como que a gente concatena isso. Um outro tipo de tarefa é aquela urgente. Aquela tarefa urgente é
aquela tarefa que poderia ter sido importante ou mesmo circunstancial, mas porque eu procrastinei e deixei para a última hora, eu tenho que ali atrapalha tudo, eu tenho que executá-la, senão eu vou ter problema. Então, esse tipo de tarefa urgente mina a produtividade, que muitas das vezes a gente fica igual a enceradeira, né? Roda, faz um monte de coisa o dia inteiro, apagando, né, fogueira, mas não sai do lugar. Então, tarefa importante, tarefa ali urgente e a circunstancial. O que é tarefa circunstancial? Que não são tarefas que levam ali a direção do resultado, mas que precisam ser feitas, né? Pagar uma conta no banco, por exemplo. Então, o que é muito interessante dentro das empresas? A maioria dos colaboradores, a grande maioria mesmo, não tem a clareza de todas as coisas que eles fazem no dia a dia, quais são aquelas 3 ou 4 mais importantes tarefas que vão gerar o resultado. E por não definir de forma clara essas prioridades, mistura importante com circunstancial, com urgente, com coisa que não tem nada a ver, e aí ainda com mídia social, e mina a produtividade. Então, o que eu poderia dar de sugestão, que eu cada vez mais me aprofundo e tento fazer, é definir a clareza de todas as tarefas que eu tenho que fazer que são importantes e que ligam ao resultado que eu quero alcançar ali na prestação do serviço. Também aquelas que viram urgente, que de alguma forma eu tenho que minimizar, e aquelas que são circunstanciais. As circunstanciais eu deixo ali para executar, para depois que eu focar nessas tarefas importantes. Então, a classificação e priorização e a clareza da tarefa com o resultado que eu tenho que levar é fundamental. E ter disciplina para poder cumprir exatamente isso. Que é difícil, porque a gente procrastina, faz uma outra coisa, vem, a gente pensa noutra coisa, vai mudança, mas se a gente gere bem essa produtividade, o incremento de resultado é impressionante. Fechando até o nosso parênteses que a gente abriu aqui, né? Defina bem suas prioridades, eu imagino de uma forma bem sintetizada tudo isso que você disse, e crie uma rotina bem estruturada, né? Para conseguir executar isso de forma sistemática, ou seja, um método para que você consiga levar isso todos os dias, executar essas tarefas que já foram mapeadas e estruturadas e que as pessoas precisam ter clareza, né? Do quão conectado está aquela tarefa com o negócio da empresa, né? Bem, Luiz, falando sobre a eficiência operacional agora, a gente comentou até agora há pouco sobre o tempo dentro do contexto de uma empresa de serviço. Seria correto a gente dizer que a expertise de gerenciar a eficiência operacional de uma empresa é como se a gente gerenciasse o estoque de uma empresa que vende um produto? Sem sombra de dúvida, né? Então, o que eu caracterizo como eficiência operacional? É entregar o serviço na máxima qualidade possível dentro da proposta de valor da empresa ao menor uso de recursos possível, para que eu garanta o lucro. Então, para isso, eu preciso entender de forma muito clara, né, como que eu vou fazer a cobrança ali para colocar o preço nos meus produtos ou serviços, qual que é o custo de produção, de prestação de serviço, aqui no caso, para poder eu entender como que eu posso otimizar, e um dos fatores, que é o que você falou, é tempo, né? E o tempo vai ser otimizado tanto em função da pessoa, dos métodos de produtividade, quanto em termos de processos e tecnologia, para poder eu ter custos otimizados para fazer mais com menos e, consequentemente, gerar uma margem maior, e também ter despesas muito otimizadas. Para quê? Para que eu consiga, repetindo, fazer mais com menos. Então, a eficiência operacional é entrar a fundo na empresa dentro de processos, né, de todos os aspectos de gestão, e na indústria, a gestão do estoque, ali na empresa de serviço, a gestão do tempo, a gestão do processo, dos entregáveis,
tudo isso medindo de uma forma de ter indicadores e tudo para que eu faça o máximo de vendas naquela qualidade pretendida, agregando o máximo valor possível e capturando o que eu agrego de valor no preço cobrado com o menor uso de recursos possíveis ou de gastos possíveis, né? E aí sim eu vou ter uma eficiência operacional. Em paralelo a isso, né, uma coisa que eu sempre gosto de ter clareza, né, porque eu posso ter eficiência e fazer tudo com menor uso de recursos. Mas não basta só fazer com menor uso de recursos. Eu tenho que ter inteligência para saber que recursos são necessários. Porque muitas das vezes, na medida que a empresa cresce, nós vamos criando um monte de coisas legais para poder fazer. Isso daqui é legal, eu preciso ter esse relatório, agora eu preciso fazer isso. E que, na realidade, só agrega custo para a empresa, mesmo que sendo otimizado ali, e que poderia nem ser feito para poder focar efetivamente na lucratividade da empresa e colocar a máquina girando, gerando recursos e tudo, para a empresa expandir ali, né, de repente até fazer aquisições. Então, não só a eficiência, mas o uso bem feito, o uso escolhido ali do que eu posso gastar e do que é ali superficialidade, trivialidade que eu não precisaria gastar. E aí, em cima disso, né, tem Peter Drucker, ele falava uma coisa que é muito interessante, trazendo só para essa parte de eficiência, que a pior coisa do mundo é fazer muito bem feito uma coisa que nem precisava ser feita. Né? Isso é a pior coisa do mundo para poder fazer em termos de eficiência. E para a empresa, nessa de eficiência, fazendo analogia, ter o melhor relatório do mundo de um relatório que nem precisaria ser feito, que consumiu recurso, dinheiro, etc. É interessante isso, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o ciclo de vida das empresas, né? Como bem você comentou, as empresas elas vão crescendo e por não revisar e por não repaginar, reavaliar as atividades que são executadas, às vezes acaba se mantendo algumas práticas que não são mais necessárias no momento, né? E esse exemplo do relatório, eu acho que ele é brilhante, assim, porque se tem uma coisa que geralmente perde utilidade é um relatório, né? Às vezes ele fez sentido num dado momento do ano que você precisou para uma ocasião muito específica e aí agendou aquilo para ser recebido por e-mail ou para ser gerado por alguém e a pessoa continua fazendo. Só que quem estava lendo o relatório esqueceu de avisar que aquele relatório não é mais importante e o tempo continua sendo empenhado ali para executar uma tarefa que não precisaria ser feita, né? E até resumindo aqui algumas dicas do que eu peguei no que você falou sobre a eficiência operacional, você falou sobre a otimização dos processos internos, né, como sendo uma parte importante, e o quanto que isso está relacionado com o aumento de produtividade, e também sobre o emprego correto da ferramenta para fazer determinada tarefa, né? E essa ferramenta, eventualmente, é uma ferramenta propriamente dita, uma tecnologia ou algum aparato ali, mas também é a mão de obra, né? Ou seja, não colocar para executar uma atividade com menos complexidade, uma mão de obra que conseguiria entregar uma tarefa com mais complexidade, ou seja, adequar e conseguir alocar as pessoas também de forma adequada, né? E eu acho que isso tem a ver não só com a redução de custo, mas também com uma questão, talvez até de motivação das pessoas, né? Porque pessoas que tenham ali mais tempo de experiência, por exemplo, vão procurar por desafios que coloquem o seu intelecto e a sua capacidade de execução em prática, né? E elas não se sentem estimuladas por fazer tarefas de menos complexidade. Em contrapartida, aquela tarefa de menos complexidade talvez seja de média complexidade para alguém que está começando na área entrando ali no mercado de trabalho, talvez faça mais sentido para ela, e para a empresa isso resulta em redução de custo, né? Ou seja, eu tenho uma tarefa aqui em termos financeiros, se eu fosse empregar uma hora do fulano, ia me custar R$10, e se eu for colocar o Beltrano para fazer, que está num nível mais inicial da jornada de profissional dele, talvez essa hora custe R$5 a execução, né? Isso que você falou, né, de
saber adequar a habilidade, né, com desafios. O Mihaly, que era um psicólogo, né, tem um gráfico da zona do fluir, que ele fala, se você dá muito desafio para pessoas que têm pouca habilidade, ali vai gerar um estresse danado, né, na pessoa, uma tensão, e além de não conseguir entregar. E ao mesmo tempo, se você gera desafios muito baixos para pessoas que têm muita habilidade, vai gerar um tédio ali, né? Então, o grande ponto é equilibrar o desafio com a habilidade que aquela pessoa tem no momento. E na medida que isso acontece, vai entrando numa zona do fluir, que a pessoa vai aumentando as suas habilidades em função dos desafios e mantém motivada e entregando exatamente aquele desenvolvimento da pessoa. É interessante, né, que os dois acabam não gerando valor para uma das partes interessadas que a gente comentou lá no começo, que são os colaboradores, né? Ou é o tédio ou é o desconforto excessivo, né? Então é interessante essa perspectiva, com certeza. Bom, Luiz, a gente comentou no começo, só fazendo um gancho, sobre os 11%, entre 11% e 13% de lucro líquido ali para uma empresa de serviço. Bom, se uma empresa não está dentro desse patamar médio, e lembrando novamente, né, isso aqui não é uma receita de bolo, né, ou seja, a gente está falando sobre valores médios e, portanto, é importante que você olhe para a sua empresa com peculiaridade e reconhecendo as particularidades, mas se uma empresa está enfrentando uma baixa lucratividade, Luiz, como que a gente poderia, talvez, identificar onde que está esse gargalo, onde que está a causa dessa baixa lucratividade, para ter certeza de que não é um problema com a eficiência operacional? Esse é um aspecto bem relevante que você falou. O primeiro ponto é entender e saber interpretar os demonstrativos financeiros da empresa, né? De entender receita, custo, despesas, lucro, o fluxo de caixa da empresa. Então, esse é o básico. Mas eu coloco sempre em dois aspectos: a estratégia e a eficiência operacional. Sempre vai cair, de alguma forma, nisso, a estratégia e a eficiência operacional. Vamos pegar primeiro, se eu estou com uma baixa lucratividade, né, de entender aonde que pode estar o problema, se a eficiência operacional ou a estratégia. Então vamos pegar um produto ou serviço que eu vendo e que esse produto ou serviço, o preço dele vai ser barrado pelo mercado, sem sombra de dúvida. O mercado ali é um limite, um patamar para aquele produto. Pode ser um pouco a mais, se eu entrego um pouco mais de valor, um pouco a menos o preço, se eu entrego um pouco menos de valor, mas a percepção de valor do meu cliente para aquele produto é fundamental. E isso vai me dar um patamar do quanto que eu consigo gerar de receita. Porque pode ser que eu estou num mercado tão competitivo, todo mundo se queimando por preço, que eu entro num oceano vermelho e, por mais que eu possa ter eficiência operacional, por diversos fatores, eu não consigo gerar lucratividade. Então eu preciso entender de forma muito clara a minha estratégia e de como que eu agrego valor para o meu cliente, para poder tentar fugir, ou se eu não conseguir fugir desse oceano vermelho, eu tenha serviços que rodeiam o meu serviço principal que me gerem um pouco mais de margem. Porque senão não adianta nada eu pegar e ter a maior eficiência possível nos custos se o meu cliente que vai me pagar não vê valor para poder aumentar o preço. Então, essa estratégia de entender onde que a gente vai jogar, como que eu vou vencer nesse campo de jogo que eu estou jogando, tudo isso é fundamental para poder avaliar a estratégia da empresa. Bom, no outro ponto seria aprofundar aí exatamente na composição dos impostos, né? Se eu estou no simples, lucro presumido, lucro real, qual que é o melhor sistema tributário, se é aquele mesmo, né, que é o que eu pago menos, entrar na análise dos custos da empresa para poder verificar se eu estou no meu limite ali de custos possível,
E para eu saber disso, além do conhecimento interno da empresa, se eu tiver dados de concorrentes, mesmo de empresas, né, de capital aberto, só para poder ver quantos por cento de custo de pessoal é em relação à receita, para poder ver se eu estou dentro desses patamares ou se eu estou com um patamar muito fora, para poder eu visualizar também, saindo dos custos, a despesa que não tem relação exatamente com a prestação de serviço, e isso acontece com muitas empresas, às vezes tem um custo, né, que é ligado à prestação de serviço, até mais baixo do que as despesas, que é o overhead, que é administrativo, financeiro, etc. Para poder ver se eu não estou inchado demais. Sabe? Porque se eu identificar que eu estou muito enxuto, muito, mas mesmo assim eu tenho baixa lucratividade, eu posso ter um problema na minha estratégia, no meu portfólio de produtos ou serviços que eu não consigo rentabilizar. Agora, se eu identificar que eu tenho, né, no mercado um monte de gente ganha dinheiro, gera lucro, né, com esses produtos, serviços naquela mesma faixa de preço, e eu aprofundar ali, aí sim eu vou ver que eu posso ter problema operacional. Então a gente tem um monte de alavancas para mexer. Preço, custos, despesas, ciclo financeiro, e nunca é uma coisa isolada. A gente tem que ter uma visão sistêmica da empresa, porque pode ser que a baixa lucratividade, que esse é o problema, tem diversas causas, e não vai ser um tiro certeiro, mas talvez um parafuso ali, outro ali, que eu posso caracterizar para poder voltar à lucratividade da empresa. Então veja se o meu raciocínio está certo aqui, Luiz. Eu separei em 3 pontos chaves aqui, talvez, que as pessoas conseguiriam fazer uma análise inicial. Então, como você comentou, o problema a ser enfrentado é a baixa lucratividade. E a gente pode ter uma questão de precificação, ou seja, eu posso estar cobrando menos do que o mercado cobra, ou então estar cobrando o mesmo que o mercado cobra, mas o mercado não tem interesse em pagar mais pelo serviço que eu presto, certo? Isso pode ser um problema, porque o preço baixo vai resultar numa menor receita. Um segundo ponto seria o custo atrelado à entrega do serviço, ou seja, quanto que da minha folha de pagamento ou até de ferramentas que eu compro estão atreladas ao serviço que eu presto, correto? Correto. E o terceiro aspecto seria a despesa, que seria o overhead, que seria o quanto que eu gasto para gerir o negócio, né? Ou seja, quanto que eu gasto com financeiro, quanto que eu gasto com contador, quanto que eu gasto com outras atividades. E esses seriam os 3 principais análises. Assim, seria possível, Luiz, definir, no caso de custo e despesa, algum percentual saudável? Por exemplo, uma empresa que presta serviço de lanternagem é totalmente diferente de uma empresa, por exemplo, de consultoria. Né? Os custos ali são bem diferentes. Eu tenho empresas que, né, às vezes, o custo do serviço prestado está em 20% da receita. E tem outras que está com 50% da receita. Não é que um ou outro está errado. A gente precisa entender a natureza realmente do negócio. Então, qual que é o ponto que eu falo aí, nesse caso específico? É entender e tentar ter o máximo de benchmarking, né, do mercado, ou mesmo internamente, para a gente encaixar dentro desses parâmetros. Mas, geralmente, dependendo do porte, o overhead ali, né, despesas gerais e administrativas, de não exceder 10% da receita, sabe? E aí vendas vai variar em função da alavancagem da empresa, né, de tracionamento da empresa e os custos também, né? Mas o overhead eu tentaria ali sempre ser abaixo de 10%, que é o G&A, né, gerais e administrativas. Eu acho que esse é um primeiro ponto, inclusive, né, para quem está nos ouvindo ali e está com um problema que talvez acha que está gerando pouco lucro, você consegue fazer essa gestão e essa análise nos seus números, né? Ou seja, você sabe quanto custa a sua operação, e você separa entre custos e despesa e consegue fazer essa relação de percentual. Eu acho que uma outra dica também, que eu acho que é a mais válida, né, é falar com outras pessoas que estejam no mesmo segmento, né? Porque ali sim você vai conseguir ter uma referência mais realista
da sua própria indústria. Então, se você tem um escritório de contabilidade, quanto que escritórios de contabilidade, no geral, tem com despesas e custos, né? Se você está numa empresa de marketing, numa empresa de consultoria, numa empresa de gestão de investimento, enfim, conseguir fazer essa análise dentro do segmento, acho que é o que faz mais sentido, com certeza. Luiz. Tem uma coisa também, Bruno, desculpa até te interromper, claro, mas imagina. Em cima desse que você falou e que me veio aqui, né, tem lá, né, toda a parte de custos, despesas que a gente tem que analisar, mas tem um ponto fundamental que para algumas empresas de serviços é muito relevante, que são os prazos. Os prazos de recebimento do serviço prestado, né, e de prazo de pagamento dos fornecedores. Eu tenho clientes que prestam serviços para grandes empresas, Vale, Petrobras, com projetos de prestação de serviço. E geralmente essas grandes empresas, os prazos de pagamento são muito alongados. Então o que acontece? Eu vendo um serviço hoje, né, e geralmente o serviço, o meu fornecedor, eu vou pagar ali no máximo 30 dias, porque tem muito colaborador, né, pessoas e tudo, e eu vou receber com 120, às vezes 150 dias. Então, se eu crescer muito rápido e tiver muita receita gerada de crescimento, eu não posso esquecer que essa receita gerada aqui eu vou receber daqui 120 dias. Só que eu vou ter que pagar ali em 30 dias máximo o fornecedor. Então, se eu não cuidar do ciclo financeiro, dependendo do tipo da empresa de serviço e do tipo do cliente, eu posso crescer sugando caixa. E ao sugar caixa, eu vou ter que pegar empréstimo para poder bancar esse pagamento dos fornecedores até eu receber dos clientes. E como eu tenho uma taxa de juros alta no Brasil, né, então eu tenho que fazer essa conta. Então, além desses elementos, eu tenho que ter tá muito ali de olho no ciclo financeiro para, claro que depende de determinadas empresas de serviço. Tem empresas que faturam no mês e recebem no mês, mas por isso que cada um é um negócio diferente, mas o ciclo financeiro é uma coisa muito crítica, principalmente quem atende grandes clientes e tem prazos alongados de venda. A gente tem que tomar cuidado no ritmo de crescimento que eu consigo imprimir. E esse é um ponto que eu vejo ser pouco discutido em empresas de serviço. Eu acho que faz muito sentido você ter trazido sobre essa questão do prazo de pagamento, né? Porque se você tem, vamos supor, se você fecha um cliente que vai te trazer 30% de crescimento, ou seja, vai gerar 30% a mais de despesa também, e ele vai pagar daqui 120 dias, você precisa ter caixa no presente para conseguir sustentar a sua operação por 4 meses, né? Ou seja, é um tempo absurdo de tempo que você precisa manter a operação, e você pode, nesse contexto, inclusive, perder liquidez e perder um bom negócio por não ter fluxo de caixa o suficiente para manter o negócio funcionando, né? Mesmo tendo margem. E aí, por isso que, né, vários clientes, quando eu chego lá e começo a conversar e entender os números, falam, eu cresci. Antes, quando eu era menor, eu tinha lucro, agora que eu cresci, eu não sei nem aonde que está o dinheiro, né? O dinheiro sumiu. Então, e muitas das vezes, a hora que a gente aprofunda, é justamente em cima disso, que a empresa cresce num ritmo grande e forte, os prazos de recebimento dos clientes são alongados, ali 90, 120 dias, só que ele tem que pagar com 30 dias. Então, quanto mais eu cresço, mesmo eu sendo lucrativo, né, ou seja, a minha receita por competência é maior do que os meus custos, só que esse descasamento de prazo eu não tenho dinheiro entrando no caixa para poder pagar o fornecedor, eu tenho que ir lá e pegar empréstimo. Então, muita gente, muitos empreendedores, por desconhecer isso, falam, quando eu era menor sobrava mais dinheiro, agora não sobra. A primeira pergunta que eu vejo é, qual que é o ritmo de crescimento desse ciclo financeiro? Porque pode ter certeza que muita a parte do lucro pode estar indo para a necessidade de capital de giro. E vem o problema do empréstimo e do valor dos juros, né? E aí, voltando lá ao que a gente falou sobre lucro líquido e EBITDA, bom, no final das contas, tudo abate do lucro líquido, né? É a última camada da cebola, né? Mas na camada intermediária, o quanto a gente paga de juros acaba interferindo diretamente também na geração de caixa da empresa. E se chegar um momento em que você não consegue nem fazer tomada de crédito, porque você já está comprometido com um nível de
de endividamento alto é onde você pode, de fato, ter que fechar um negócio que teria potencial de ser rentável, né? Só por uma questão de planejamento. Que coisa interessante Sim. isso. Luiz, quais erros mais frequentes que você vê nos empreendedores no dia a dia que impactam a eficiência dessas empresas? Um dos erros, né, os principais, vou falar aqui o primeiro, que eu vejo, é que os empreendedores, né, dominam o negócio, né, sabe como vender, sabe, tem aquela paixão por expandir o negócio e tudo, mas não tem a clareza financeira do que esse negócio gera. E sem ter essa clareza financeira, acontece muitas das vezes que ele toma uma decisão que pode não ser a melhor decisão financeira para o negócio. Então, pode ser uma delas eu quero pegar um cliente e vou dar 150 dias de prazo, 120 dias de prazo, que vai ser ótimo, né? Porque é uma grande empresa, mas muitas das vezes, se a empresa não tem crédito para fazer aquilo, vai entrar no problema de caixa. Então, essa falta de clareza financeira do negócio, eu vejo que é um erro muito grave nas empresas. E, indo além disso, é a ligação, a clareza entre a operação, dos indicadores da operação, com os indicadores financeiros. Essa falta de ligação faz com que a gente tome decisões, muitas das vezes, equivocadas, ou por feeling do negócio, né, da experiência. Então, primeira coisa é essa falta de clareza financeira. A outra é a falta de estabelecimento correto de metas e de metas prioritárias. Sabe? Então, eu vejo empresas que têm mas um monte de meta ali que não vai fazer sentido nenhum, às vezes, né, só vai fazer perder foco, e um monte de metas estabelecidas com valores errados. Seja superdimensionado, né, porque chutou uma meta ali, ou subdimensionado. Então, a arte de estabelecer aquela meta crucial que, se alcançada, vai elevar a minha performance financeira, então é um segundo erro que eu vejo de forma bem crítica nas empresas. Tá? Um terceiro erro é de não ter um plano de ação estruturado, focado, para alcançar essas metas. Então, porque a rotina do dia a dia é igual um redemoinho. Né? A hora que a gente cai ali, não tem jeito, aquilo nos suga o nosso tempo e a gente não consegue fazer mais nada. E se eu não separo um tempo para implementar um bom plano de ação, para ir atrás dos resultados, eu sempre vou deixar isso à deriva e cair para a rotina do dia a dia e sempre eu vou ter resultados medíocres. Então, ter um bom plano de ação com um tempo de execução, eu vejo também que é um erro clássico dentro das empresas. E aí? E o último dos erros que eu visualizo é ineficiência na execução. Né? Porque num planejamento, né, seja no Excel, seja no PowerPoint, seja nas ideias, é maravilhoso. Né? Muitas das vezes eu monto o melhor planejamento do mundo, mas eu peco na execução. E aí eu peco fortemente na execução. E não adianta eu ter uma estratégia brilhante se eu não tiver uma execução eficaz. Tá? Então, eu tenho que ter uma execução muito boa. Sabe? Então, esses são os principais erros que eu visualizo aqui, mais cometidos pelos empreendedores. Legal, né? Eu acho que isso liga com comprometimento, né? E até fazendo talvez um encadeamento ao contrário, é se comprometer. Mas se comprometer com o quê, né? Com quais as metas? Como saber como definir as metas vem com a gestão que você faz do seu negócio, né? Então, olhar para a gestão financeira e não apenas achando que para você conseguir ter lucro ou uma empresa de êxito, você tem que ser muito bom apenas na entrega do que você faz. Não é só isso, né? É um conjunto misto de skills que os empresários precisam se desenvolver, e é natural que pequenas e médias empresas que nascem
elas nascem de pessoas que trabalham na área, né? Ou seja, é um conjunto de advogados que montam o escritório de advocacia, é um conjunto de contadores que montam o escritório de contabilidade, é um conjunto de técnicos em analista de sistemas, em técnicos de TI, que montam uma empresa de consultoria de TI. Mas não é só fazendo isso, e veja, só fazendo isso que você vai conseguir ter êxito, né? Preciso, de fato, fazer uma relação e fazer uma interconexão com o seu planejamento estratégico, ou seja, como você precifica, os seus indicadores operacionais, né, e até recuperando informações que a gente disse aqui sobre qual é o custo atrelado à sua prestação de serviço, qual que é o seu nível de despesa. E você sabe que uma vez, Luiz, eu lembro que a gente estava conversando e a gente falou sobre desconto, né? Você deu aqui um exemplo sobre prazo de pagamento, mas tem um outro bom exemplo também que é sobre desconto. Então, por exemplo, o que significa no seu lucro você dar 10% de desconto no preço de venda? Essa conta as pessoas não fazem, não é 10%. Às vezes, 10% que você dá no preço de venda, você está abrindo mão de 50% do lucro que você teria naquela venda do produto. Então, quão interessante é de fato você fechar um negócio que não consegue gerar caixa para a sua empresa, né? Então, eu acho que esse é um ponto relevante das pessoas pensarem e a gente tende a pensar no crescimento da empresa no faturamento bruto, né? Ou seja, enquanto eu estou faturando. Só que na minha perspectiva, eu acho que só o faturamento é um indicador de vaidade, né? Porque você pode estar crescendo e gerando menos lucro do que você gerava antes. Se você estiver vendendo pelo preço errado, ou se você não estiver gerenciando a sua equipe da maneira correta, você pode estar aumentando o buraco ao invés de tapando o buraco, não é verdade? Boa lembrança e colocação, Bruno. E o que acontece muito, pegando essa linha que você falou, é que dentro daquela questão de meta, as empresas colocam, muitas das vezes, meta de faturamento e de vendas, né? E não colocam metas ali de ter um desconto menor ou não. Ou seja, a empresa fala, fecha o maior volume de negócios possível e me traz volume. Só que a qualidade desse volume de faturamento que vem, muitas das vezes pode vir com tanto de desconto que destrói o lucro, igual você falou. Então, acho que um ponto importante, né, disso que você falou, é alinhar a clareza das metas com o que agrega valor para a empresa, né? Então, de estabelecer metas simplesmente de faturamento e de volume, pode vir um faturamento sem qualidade, um faturamento sem margem que pode destruir o resultado da empresa. E eu vejo muito isso. Legal. E, Luiz, você pode nos dar um exemplo de uma pequena mudança que poderia fazer uma grande diferença no ganho de eficiência para uma empresa de serviço? Vou falar até duas, né? O primeiro que é importante, é pontual, é preço, né? Analisar preço, porque o preço é o lucro. O preço errado ali mata o lucro inteiro. Mas o que eu queria já dessa pergunta, né? Vou falar duas, né? Se pedir uma, eu vou falar duas. É ter rituais de gestão. O que são os rituais de gestão? São reuniões pequenas, periódicas, com periodicidade definida, com o time, aonde que eu vou avaliar exatamente o que a gente planejou ontem, né, ou no período anterior, o que foi executado, quais foram os principais pontos que aconteceram que não foi bem executado e qual que é, ou quais são as ações para o próximo período. Então, isso fazendo de forma disciplinada, periódica, focada, analisando os números ali ou as ações, dependendo do tipo da reunião, que é o que a gente chama de rituais de gestão, isso cria uma disciplina em todos, de tal forma que as pessoas ficam muito mais focadas no que é prioritário, né? Sabe que se não executar, vai ter que, nessa reunião, fazer justificativas. Então, essas reuniões, né, agendadas, periódicas, com pauta definida e rápidas, que são os rituais de gestão, isso pode impulsionar o resultado monstruosamente, sabe? Então, implementar esses rituais de gestão são fundamentais. E eu acho que nessas reuniões
nesses rituais, eu acho que ajuda a diminuir um pouco da resposta padrão ou de um entender a dificuldade do outro, né? Por exemplo, quem está na frente da operação de uma empresa de serviço sempre dá uma resposta padrão de que precisa de mais gente. Para quem está fazendo a gestão financeira desse negócio, nunca tem dinheiro para contratar mais gente. E fica essa briga, né? Eu preciso contratar mais gente, porque essa é a minha percepção, e fica o financeiro dizendo que não tem dinheiro para contratar mais gente. E às vezes os dois têm razão, né? Às vezes na operação ele realmente precisa de mais gente, e de fato no financeiro não tem dinheiro, porque o problema não está na eficiência, às vezes o problema está na precificação do serviço, né? Então, e talvez nessas reuniões conseguir trazer essas ideias, essas duas mentes para a mesa para poder discutir, sem querer defender o próprio cesto, né, mas querendo entender que é a soma dos dois é que vai trazer resultado para a empresa, né? É uma boa oportunidade, eu imagino, para poder discutir temas como esse, né? Para finalizar, Luiz, quais dicas você daria para quem está começando agora a olhar para essa questão da eficiência operacional na sua empresa? O que você acha que seria, tipo assim, as pedras fundamentais desse assunto para quem quer levar esse assunto realmente a sério? O primeiro ponto, que é uma deficiência estrutural no Brasil, né, desde o ensino lá, básico e fundamental, é a formação de entender de finanças, não só as pessoais, né, mas também as finanças ali empresarial. Então a primeira dica é: aprendam a ler os demonstrativos financeiros. Aprenda o que é uma margem de contribuição, o que é o EBITDA, o que é o lucro líquido, o que é o fluxo de caixa, para ter clareza, né, ou saber pelo menos interpretar esses números para poder saber a situação que a empresa realmente se encontra. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as metas sejam estabelecidas nas alavancas de resultado da performance financeira. Então, eu devo ter metas de preço, volume de vendas, de custos, de despesas, de ciclo financeiro, que é o prazo médio de recebimento, estoque para quem tem estoque, prazo médio de pagamento e estrutura de dívida. E essas metas estabelecidas de forma clara, né, nas alavancas de resultado que gera a performance financeira da empresa, são fundamentais, porque elas serão desdobradas para a operação. Então, a hora que eu desdobro uma meta para a operação, por exemplo, uma meta de receita, ela vai ser desdobrada em preço médio e em volume de vendas. Então, isso me dá clareza para desdobrar as metas encadeada para poder alcançar uma performance financeira. Né? Então, esse é o segundo ponto. Primeiro é ter clareza das finanças, depois saber estabelecer metas nas alavancas de resultado. Preço, volume, custos, despesas, ciclo financeiro e estrutura de dívida. Depois disso, eu preciso estabelecer ações, rotinas que vão enquadrar 3 pontos: pessoas, processos e tecnologia. Pessoas capacitadas, competentes para poder fazer aquilo, equilibrando o desafio com as habilidades e que tenham uma boa gestão do tempo. Processos eficientes que entregam o máximo possível com o menor consumo de recursos e ancorado fortemente em tecnologia que vai fazer a otimização desses processos, além de toda a parte de geração de dados para análise, para direcionar tomada de decisões. E ainda mais com a inteligência artificial vindo aí, a gente tem que usá-la a nosso favor. E o quarto ponto é: sabendo as finanças, tendo as metas claramente definidas, entendendo pessoas, processos e tecnologia, é implementar os rituais de gestão periódicos, aonde que eu vou, numa periodicidade de tempo, identificar o que eu planejei, o que eu consegui, se houve desvio, como eu vou agir preventivamente para poder não esperar passar 2 meses, olhar o resultado, ou mesmo 1 mês, porque a hora que passou, eu já olho lá atrás. O resultado já foi, eu não tenho mais o que fazer. Mas se eu acompanho periodicamente, eu posso ajustar a bússola e a direção
rumo a melhores metas alinhadas e rumo à performance financeira. Então, acredito que esses 4 pontos são fundamentais para todos analisarem. Legal. Eu fiz até um resumo aqui, seria conheça seus números, né? Conheça seus números, fale com o seu contador, se você é um contador, avalie, defina metas inteligentes que sejam conectadas, né, com os desafios e com o momento da sua empresa, tenha uma visão abrangente, ou seja, olhe para o todo. E o 4 ponto é integre as pessoas, né? Porque você não vai conseguir equilibrar todos os pratos sozinho. Então é importante trazer todos para a mesa para que conheçam aonde que a meta tá conectada, qual que é o planejamento estratégico da empresa. Não é isso, Luiz? É isso, né? E é impressionante essa sua capacidade de síntese, né? Dessa conversa em todos os pontos, você foi sintetizando e dando uma clareza excelente, né, nesse nosso bate-papo. Sim, é importante, eu acho que fazer isso, justamente porque esse é um pensamento que ele precisa ser contínuo, né? Porque a busca por informação, naturalmente, a gente está sempre atuando numa área de desconforto nossa para quem está à frente de um negócio. Eu acho que é importante sintetizar as informações justamente para conseguir ficar atento. E até você falou sobre várias coisas aqui, né? Margem de contribuição, níveis de endividamento. Nos seus canais, Luiz, você tem material sobre esses pontos? Sim, né? Eu tenho materiais, então, seja ali no meu canal no YouTube, no LinkedIn, eu sempre estou postando vídeos ali com temas atuais e temas também atemporais sobre finanças e gestão e de como dessas dicas para poder impulsionar a performance. Quem, né, tiver interesse de aprofundar nesses assuntos, vai ser um prazer encontrar vocês lá no meu LinkedIn, no meu canal do YouTube, né? Mas seria ótimo ver vocês lá. Legal, a gente depois coloca essas informações para o pessoal conseguir chegar até você e conseguir ver os seus conteúdos. Bem, Luiz, eu queria muito agradecer aqui a sua participação. Tenho certeza que foi enriquecedor para a nossa audiência. Queria agradecer também todos que estão vendo ali, que vão ver essa nossa informação. E também lembrar que este foi o primeiro vídeo do início de uma temporada que nós vamos falar sobre eficiência operacional. E nesse primeiro episódio, o que a gente quis é fazer uma conexão entre a eficiência operacional e o lucro líquido, e por isso que a gente abordou todos esses temas aqui. As suas informações de contato a gente vai colocar na descrição do vídeo, porque eu sou fã do seu canal do YouTube, né? Sempre consumo os vídeos que você produz e com certeza o conteúdo que tem lá interessa para quem está vendo esse vídeo aqui também. No próximo episódio, a gente vai trazer uma ferramenta de gestão, porque a gente começa a desdobrar isso para o dia a dia. Então aqui a gente, como eu comentei no início, a gente vai falar sobre desafios de negócio e como a tecnologia ajuda a resolver. E no próximo episódio a gente vai trazer uma tecnologia justamente para fazer com que você seja mais eficiente nas suas operações. Tá certo, Luiz? Alguma palavra final, Luiz? Eu queria, né, agradecer aí, primeiro, o convite, né, e de todos que estão aqui assistindo, porque esses assuntos são fundamentais para a gente criar empresas cada vez mais lucrativas, que mantenham o motor rodando ali, crescendo, gerando renda, gerando emprego, e para isso, esse tipo de conhecimento é fundamental. Então, te parabenizar aí, Bruno, né, por essa iniciativa de estar levando esse tipo de conhecimento, né, para o maior número de pessoas e a gente poder contribuir efetivamente, fazendo a nossa parte, né, para melhorar a performance das empresas. Legal. As PMS têm um impacto muito grande, né, Luiz, no mercado de trabalho como um todo. E uma diferença que tem das PMEs, uma grande diferença, é que quem está empreendendo numa PME está empenhando a vida também, né? Então, é uma aposta alta para quem está à frente de uma PME. E o conhecimento, na minha perspectiva, é o que pode promover a mudança, é o que pode promover, de fato, fazer com que a empresa chegue até onde ela quer, onde nasceu ali no coração daquele empreendedor. Então, por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui, justamente para levar conhecimento para todos. Mas é isso. Novamente, pessoal, obrigado aí por todos. Quem tiver algum comentário, por favor, deixe a informação para a gente. A gente quer muito ouvir a opinião de vocês e saber se a gente está caminhando na direção certa de levar conhecimento para vocês. Tá certo? Um abraço e até a próxima. Um abraço.